Com esses palpites, vocês não vão se arrepender. São 80% de taxa de acertos neste canal. Então acompanhem os nossos palpites, beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips e é o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 26 de julho. Tivemos 24 palpites com 20 greens e apenas 4 reds, tá? São 83% de taxa de acertos para este dia, beleza? E para o dia 27 de julho, os palpites eu trago os resultados parciais. São 34 palpites com 20 greens e apenas 5 reds até o momento, tá? Tivemos um jogo adiado que foi o jogo do Vestre contra o Rafnar Jordan, beleza, galera? E temos 8 jogos que vão sair os resultados ainda. Então acompanhem e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também nos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueça de deixar um comentário, beleza? E vamos lá que temos o nosso bilhete Caipora no final do nosso vídeo. Fiquem até o final para conferir, beleza? Vamos lá para os nossos palpites do dia 28 de julho? Bora pra intro! Salve Caiporada! Hoje eu trago 29 palpites para vocês e vamos iniciar com os jogos da Austrália. Começam nessa madrugada, beleza? Temos o Weston Bears versus o Adamstown Rosebuds. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Weston tem 82% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Adamstown tem 28%. No histórico são 9 vitórias do Weston, 7 empates e 4 do Adamstown. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Weston vem a 5 jogos sem empates e o Adamstown vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Broad Meadow Magic versus o Charlestown Azul. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Broad Meadow tem 66% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Charlestown tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Broad Meadow, 1 empate e 9 do Charlestown. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Broad Meadow vem a 3 jogos vencendo e o Charlestown vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Edworth contra o Broad Meadow e foi 1-0, e outra do Broad Meadow contra o Maitland que foi 2-0. Então para essa partida acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Blacktown City versus Western Sydney Wanderers. Traga essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Blacktown tem 70% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Western tem 17% no histórico, 2 partidas para o Blacktown, 1 empate e 1 partida para o Western. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Blacktown vem a 7 jogos marcando gols e o Western vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Tuggeranong United versus o Kuma Tigers. Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Kuma Tigers tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Tuggeranong tem 44% no histórico, 18 vitórias do Kuma, 3 empates e 3 do Tuggeranong. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Kuma vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Canberra versus o Gungahlin United.
Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com o over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Canberra, ele tem 43%. Na forma recente, ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 7 jogos e nos últimos 9, 94%. O Gungalim tem 72%. No histórico, 3 vitórias do Canberra, 4 empates e 10 do Gungalim. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Canberra vem vencendo as 5 partidas e o Gungalim também. Verificando os últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, National League de Myanmar, eu trago o Titsar Arman contra o Shan United. Trago essa partida com vitória seca para fora. O Shan tem 82% de probabilidade de vitória para esta partida, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Titsar, ele tem 0% com 3 partidas oficiais apenas, ele perdeu as 3, tá? Em séries, o Shan ele vem vencendo 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Shan ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Titsar ele perdeu todas as últimas 3. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, agora é o Genk contra o Standard de Liège. Traga essa partida na Pro League da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. O Genk tem 66% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Standard tem 33%. No histórico, 25 vitórias do Genk, 20 empates e 36 do Standard. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Genk vem 6 jogos marcando gols e o Standard vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Genk, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e também nos amistosos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Henan Songshan Longmen contra o Shandong Taishan. Traga essa partida na Superliga da China com over 1,5 gols. Shandong jogando fora de casa tem uma pequena vantagem na probabilidade, tem 41%. 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Henan ele tem 78%. No histórico são 19 vitórias do Shandong, 7 empates e 7 do Henan. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Henan jogando em casa vem 100 empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Shandong vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, com grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Na casa do Henan, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ekenas contra o Kuopio na Finlândia, Veikkausliiga. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Kuopio jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ekenas tem 44%, no histórico são 4 partidas com 4 vitórias do Kuopio. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ekenas vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols nas 4 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Kortrijk versus o Gent. Traga essa partida na Pro League da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. O Gent jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento dos seus últimos 9 jogos e o Kortrijk tem 44%. No histórico, 27 vitórias do Gent, 8 empates e 12 do Kortrijk. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kortrijk vem perdendo a 3 partidas e o Gent não empata a 5 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Kortrijk, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bragantino contra o Fluminense na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Bragantino tem 44% de probabilidade de vitória e na forma recente 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Bragantino, 3 empates e 5 do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bragantino jogando em casa, ele não empata 5 partidas e venceu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, tá? O Fluminense melhorou a sua zaga com o Thiago Silva, então eu acredito que para essa partida será under gols, beleza? Próxima partida, o Riga contra o Daugavpils. Traga essa partida na Versliga da Letônia com mercado de vitória no primeiro tempo para casa.
O Riga tem 86% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Daugava tem 28%. No histórico, 23 vitórias do Riga, 4 empates e uma do Daugavpils. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Riga vem vencendo a 4 partidas e o Daugavpils vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos no mercado de vitória no primeiro tempo do Riga, na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Copenhagen versus o Aarhus. Traga essa partida da Superliga da Dinamarca com mercado de over 1,5 gols. Copenhague tem 65% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Aarhus tem 61 no histórico, 41 vitórias do Copenhague, 24 empates e 18 do Aarhus. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. Copenhague vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Copenhague, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Ambas marcam também em 5 das últimas 6 partidas em todos os jogos. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas também, com ambas marcam na maioria deles. Então, para essa partida, over 1,5 gols ou ambas marcam, beleza? Próxima partida agora na Copa da Áustria, Neusiedl versus o Rapid Viena. Traga essa partida com vitória seca para fora. Rapid Viena tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Neusiedl tem 39%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Rapid Viena. E a média de gols é de 6,5 gols. Em séries, o Neusiedl vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros, o Rapid Viena venceu 2 das únicas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, o Rapid Viena venceu 3 das últimas 6 partidas e o Neusiedl ele venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida é Cranes versus o Sandjarnan. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Cranes, com 42%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sandjarnan tem 50%. No histórico são 12 vitórias do Sandjarnan, 6 empates e 4 do Cranes. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Sandjarnan vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cranes, over 1,5 gols nas 2 partidas que disputaram e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Viking contra o Molde. Traga essa partida com ambas marcam sim na Elite Serien da Noruega. O Viking e o Molde têm a probabilidade de vitória empatada. E na forma recente, temos 72% para o Viking de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Molde tem 67%. No histórico são 19 vitórias do Viking, 13 empates e 18 do Molde. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Viking vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Viking, over 2,5 gols também em todas as partidas. E verificamos aqui que temos ambas marcam em quase todas as partidas. São em 5 de cada partida que tivemos das 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um ambas marcam sim ou over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Viktoria Pilsen versus Radek Kralov. Traga essa partida na República Tcheca na Primeira Liga com mercado de over 1,5 gols. O Pilsen tem 71% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Radek ele tem 78%. Verificando no histórico são 18 vitórias do Pilsen, 3 empates e 3 do Radek. Verificando a média de gols é de acima de 2,5 gols em séries, o Viktoria Pilsen vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Pilsen, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Guarani contra o Brusque. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Guarani tem 44% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 22% nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 56%. No histórico, uma vitória do Guarani, um empate e 2 do Brusque. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Guarani vem sofrendo gols há 10 jogos e o Brusque não perde as 5 partidas, empatou 4 delas. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Atlético Goianiense na Série A do Brasileirão. Traga essa partida
com um mercado de vitória para casa e over 1,5 gols. O Flamengo tem 72% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goianiense tem 22%. No histórico, são 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e 3 do Atlético Goianiense. A média de gols é de 2,5 gols em séries. O Flamengo vem a 10 jogos marcando gols e o Atlético Goianiense vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de over 1,5 gols em todas as partidas que disputaram. E nos últimos jogos na casa do Flamengo, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E o Flamengo venceu 3 das últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu 2 das últimas 6 e quase todas elas foram com over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo vem vencendo as partidas com over 1,5 gols na maioria delas. Então para essa partida, vitória para casa e over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Versdale da Islândia, o Fram Reykjavik versus o Valur Reykjavik. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo. O Valur tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fram tem 33%. No histórico, são 3 vitórias do Valur, 6 empates e 10 do Fram. A média de gols é de 3 gols em séries. O Fram vem a 5 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus o HK. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo também. O Vikingur tem 76% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O HK, ele tem 28%. No histórico, são 10 vitórias do Vikingur, 5 empates e 2 do HK. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vikingur vem perdendo 3 partidas e o HK ele vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Racing contra o União de Santa Fé. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Racing tem 50% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Fé tem 67%. No histórico, são 8 vitórias do Racing e 5 empates e 6 do Santa Fé. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Racing vem sem empates a 5 jogos e o Santa Fé vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória e empate para o Racing em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Racing venceu 4 das últimas 6 partidas e o Santa Fé venceu 4 das últimas 6 também. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Sarmiento. Traga essa partida na Liga Profissional da Argentina com over 1,5 gols. O River Plate tem 71% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sarmiento tem 39%. No histórico, são 4 vitórias do River Plate, 2 empates e 1 do Sarmiento. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o River Plate vem sofrendo gols a 5 jogos e o Sarmiento vem sem empates a 5. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do River também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o América Mineiro contra o Ceará. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com over 1,5 gols. O América tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 39%. No histórico, 7 vitórias do América, 9 empates e 5 do Ceará. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o América vem empatando a 3 partidas e o Ceará vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Série B, o CRB contra o Santos. Traga essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Santos. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o CRB tem 61%. Em séries, o Santos vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu ou empatou todas as suas últimas 6 partidas. Enquanto o CRB, ele venceu 3 partidas jogando em casa e perdeu apenas para o Mirassol fora de casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos uma vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Atlético Paranaense. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada. Temos 39% de aproveitamento para o Cuiabá
nos últimos 9 jogos e o Atlético Paranaense tem 50. No histórico são 2 vitórias do Cuiabá, 1 empate e 4 vitórias do Atlético. Verificando a média de gols, é de acima de 2 gols em séries. O Cuiabá vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Cuiabá, under 3,5 gols nas duas partidas disputadas. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas numa partida que o Atlético Paranaense perdeu para o Bahia por 3-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Grêmio contra o Vasco. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 45% para o Grêmio, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 61 no histórico, 14 vitórias do Grêmio, 8 empates e 10 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vasco vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora a nossa partida em destaque, eu trago o Atlético Mineiro contra o Corinthians. Trago essa partida com o mercado que eu quase não trago aqui, mas é o de ambas as equipes recebem 2 cartões ou mais. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria das partidas, tá? E saem bastante cartões e tivemos cartão vermelho na última partida que disputaram, beleza? E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5 cartões por partida, tá? Verificando a disciplina do árbitro, ele aplica uma média de 6,7 cartões por partida e cartões amarelos ele aplica 6,3, tá? A maioria dos cartões ele aplica para a equipe da casa, mas está bem equilibrado e também a maioria ele aplica no segundo tempo, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Instituto Córdoba versus o Boca Juniors. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada, temos 72% de aproveitamento para o Boca Juniors nos últimos 9 jogos e o Instituto Córdoba tem 50%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Córdoba, 2 empates e uma do Boca. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Instituto Córdoba vem sem empates a 5 jogos e o Boca Juniors não perde a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui e não se esqueçam de se inscrever se vocês gostaram dos nossos palpites e do nosso canal, beleza? E agora, fiquem até o final que eu trago para vocês o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! Aqui está o nosso Bilhete Caipora com 6 opções. Trago esse bingaço para vocês. Over do 1,5 gols para o Genk contra o Standard de Liège. Over do 1,5 gols para o Copenhagen versus o Arrow. Também trago o Rapid Viena para vencer a partida contra o Neusiedl. Trago over meio gol no primeiro tempo para o Vikingur Reykjavik versus o HK. Vitória empate para casa em Racing Club versus União de Santa Fé. E um under 3,5 gols contra o Instituto de Córdoba e o Boca Juniors. Beleza, galera? Mote total de 2,95 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever, hein?